Fala, galera do Bacharelado de Tecnologia da Informação. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o InfoCast, o podcast da matéria de Tecnologia da Informação e Sociedade, e tem como principal objetivo apresentar para vocês uma das matérias da nossa grade curricular do curso. E eu, esse que vos fala, Victor, em conjunto com o nosso colega Jonathan, estaremos tendo uma conversa, um papo muito divertido com o nosso professor Itami, e no dia de hoje, especialmente, vai apresentar para vocês a matéria de desenvolvimento para dispositivos móveis. Então, pega teu fone de ouvido e vamos com nós. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Tudo certo. Sejam bem-vindos, professor. Obrigado. Bom, acho que essa disciplina de dispositivos móveis é uma disciplina que sempre chama bastante atenção, né, de todo mundo, porque hoje a gente tem um cenário onde a computação móvel está muito presente na vida da gente, né? Então, hoje todo mundo aí tem um smartphone, nós temos uma gama muito grande de smartphones de todos os preços, o que possibilita que esse tipo de tecnologia ela chegue mais próxima de diferentes camadas da sociedade, diferentes pessoas que têm aí idades diferentes também. Então, ela acaba chamando muita atenção no sentido de que ela tem muito foco de auxiliar ali o estudante, ou seja, ensinar o estudante ali o processo de engenharia de software voltada para a criação de aplicativos, né? Então, hoje nós trabalhamos com a tecnologia cross-plataforma nessa disciplina, que é o Flutter. O Flutter, ele gera código nativo, então, desenvolvendo ali com o Flutter, você vai poder gerar código nativo para Android e para iOS, que são as duas principais plataformas para dispositivos móveis hoje, né? Quando a gente olha o cenário da computação móvel, a gente tem Android e iOS, o que não era uma realidade anos atrás. A gente tinha, em anos passados, outras plataformas que existiam, como o Windows Phone. Houve todo um boom ali de criação de plataformas como Firefox OS, Windows Phone, mas que se consolidaram e se mantiveram no mercado apenas aí Android e iOS, que dominam aí o mercado da computação móvel. Nesse sentido, hoje, o que a gente vê muito nessa disciplina, né? Primeiro, a gente vê a importância do que é a computação móvel para a sociedade, né? Por exemplo, hoje, o acesso à informação ele é muito facilitado por esse dispositivo. Aí, esse tipo de dispositivo ele mudou algumas maneiras que a gente tinha até então para fazer determinadas atividades, como, por exemplo, antigamente, quando você ia pagar uma conta, né? Você precisava ir para um caixa físico lá do banco, né? Para poder ir lá e fazer o seu pagamento, a leitura do QR Code ali. E isso tudo foi modificado. Hoje você faz todo esse processo utilizando o seu smartphone. Exatamente. Então isso trouxe uma facilidade muito grande para ter essa praticidade que esse tipo de dispositivo fornece. Antigamente também a gente tinha, quando a gente saía, né? Não sei se era da idade de vocês, mas a gente tinha uma câmerazinha, tinha o celular, né? Ou seja, eram dispositivos diferentes ali. Se você viajar, você tem um GPS, o seu carro ali, muitas vezes você tem que comprar um GPS. E hoje você consolida tudo isso num dispositivo que está com você, né? Hoje sua câmera é o seu celular, exceto para quem, claro, é um profissional de fotos ali que ou gosta de fotos de verdade, no sentido de ter uma câmera mais profissional, exatamente. Mas esse cenário ele foi muito modificado, né? Onde a gente tem muitas coisas foram alteradas graças à computação móvel. Tanto essa facilidade de informação, as formas de comunicação, por exemplo, hoje a gente se comunica muito utilizando o próprio WhatsApp, né? Que é um aplicativo móvel. Então isso mudou até modelos de negócio das operadoras, onde a gente tinha um modelo de negócio da operadora muito baseado em dados de voz, né? Ou seja, desculpa, em voz, onde a gente tinha ali o número de minutos de chamada que você tinha, a gente tinha o número de SMS que você poderia fazer, e hoje a principal maneira, né, de você contratar, o principal modelo de negócio para você contratar sua conta de telefone é a quantidade de giga, né, que ele tem. Então isso também mudou muito, né, todo esse modelo. A gente tem hoje, por exemplo, o próprio Nubank, né, que você não tem uma agência física do Nubank, tudo ali do Nubank é disponibilizado através do aplicativo móvel, né? Então, o que mostra que é uma ferramenta que ela tem um vasto poder aí para que você possa
ter processamento, armazenamento e memória no seu bolso, né? Então, é um computador que, se você pegar o computador de uma década atrás, 2 décadas atrás, é possível que o seu celular hoje tenha mais capacidade de processamento, armazenamento e memória do que esse equipamento da década passada. Então, isso, claro, traz toda uma possibilidade de criação de aplicações, e é isso que a gente aborda na disciplina. Quando a gente passa por essa visão inicial, onde a gente trabalha essa visão mais clara da computação móvel, no sentido das eras da computação móvel, das plataformas, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas a computação móvel ela é dividida em duas eras. A gente tem uma era ali, a primeira era, que era aqueles telefones que tinha Palm, né, aqueles telefones com Windows Mobile. E aí, com a introdução do segundo iPhone, do primeiro iPhone, na realidade, em 2007, iniciou-se toda uma era que separou a computação móvel ali com a introdução desse tipo de tecnologia. Então, o primeiro iPhone, ele marca a segunda era da computação móvel, onde a gente tem uma tela touchscreen, né, de melhor qualidade, uma câmera integrada de melhor qualidade, uma loja de aplicativos, que isso até então não existia, plataformas anteriores, e um SDK que iria possibilitar que as pessoas elas criassem aplicações para esse tipo de dispositivo. Então, isso foi uma grande revolução, né, introduzida aí com o primeiro iPhone. O Android ele também já existia naquela época, não tinha ainda dispositivos robustos o suficiente, e aí logo em seguida vieram também os Androids, os primeiros Androids ali, juntamente nessa nova revolução para a computação móvel, tá? Então a gente aborda muito isso também na disciplina. Olhamos também o malefício, por exemplo, beleza, eu tenho um poder de processamento, armazenamento e memória, tenho vários aplicativos, estou direto ali com o meu celular, que é uma característica comum, né? Mas e aí, o que é que isso também traz de malefícios para a gente, né? Por exemplo, essa busca, e até sobre questões psicológicas mesmo. Por exemplo, muita gente sofre de ansiedade por notificações, né? Muita gente bate ali no telefone, muitas vezes esperando a notificação. E na disciplina mostra alguns dados de uma grande pesquisa que foi feita que mostra o quanto isso também trouxe novas características e novas questões, né, em cima do uso desse tipo de tecnologia. Claro que são questões mais de heads up, de alertas, né, para a gente, e exige um policiamento também. Hoje muita gente vai para os locais, né, para almoçar com a família e coisa assim, e fica lá pendurado no telefone, né, olhando alguma coisa. Então isso é algo que, com certeza, isso pode trazer ali, né, uma série de problemas. Opa, só um minutinho. Daí, aproveitando a oportunidade que o senhor já trouxe essa apresentação inicial muito bacana sobre a disciplina, né? Já deixa a gente bem animado, assim, para poder ter a possibilidade de conhecer ela, né? E daí eu tenho umas perguntas, né? Porque principalmente a galera como a gente que tá chegando agora no curso, né? Tá curioso, tá se descobrindo na área, gostaria de fazer duas perguntas para o senhor. Pois não, pode falar. A primeira é se essa disciplina ela é optativa ou se ela é obrigatória na grade curricular. E como é que funciona a metodologia de ensino, por exemplo? Quando a gente entra, né, vai pagar essa disciplina, a gente vai ter primeiro contato com os conceitos, a gente já vai direto para a prática. Como é que funciona assim, né? Achei muito interessante que o senhor abordou. Se ela é mais teórica ou mais prática? Isso, Boa. perfeito. Essa é uma ótima pergunta, Vitor e Jonathan, né? A ideia é que ela é, de fato, uma disciplina bem prática. Então, assim, a gente já começa ali na primeira aula vendo os conceitos, são uma parte mais introdutória sobre os contextos da computação móvel, e em seguida já começamos a codificar. Essa disciplina, o que eu faço? Eu separo pequenos aplicativos que vão abordar algumas características da aplicação. Por exemplo, uma aplicação que consome recursos de Web APIs, né? Então, a gente vai aprender ali a criar um aplicativozinho básico ali que vai consumir uma API, inclusive inserir dados, receber dados de uma aplicação em nuvem, de uma API na nuvem. A gente também trabalha aplicações que vão fortalecer bem o conhecimento em cima do uso de design, por exemplo, formulários e coisas assim, o uso de widgets, né, que são componentes gráficos ali do Flutter. Temos outra disciplina que temos outros aplicativos que trabalham banco de dados, trabalham uso de câmera, então são mini aplicativos que a gente vai codificando junto com a equipe para
possibilitar esse desenvolvimento. Tá? Sobre o fato de ser optativo ou obrigatório, eu confesso que eu não sei te dizer muito bem, porque tem uma... Eu acredito que ela não é obrigatória. Confesso que também não sei te dizer muito bem sobre isso aí. Mas, assim, é uma disciplina que sempre dá muita gente. Ela chega a ser obrigatória para o curso de engenharia de software, né? Mas aí para o BTI eu não tenho certeza. Uhum. Daí eu queria aproveitar esse contexto, né, que o senhor falou da parte de desenvolvimento, né, em contato com código e o Flutter. E o Flutter, ele é feito em qual linguagem? Existe uma linguagem específica que a gente vai utilizar nessa matéria de programação? A gente usa o Flutter, que é o SDK, que por baixo ele usa Dart, né? O Dart é uma linguagem de programação orientada a objetos, é uma linguagem bem otimizada para questões de performance, então é muito tranquilo o ramp-up na disciplina das pessoas, né? Então as pessoas elas conseguem pegar rapidinho o Flutter, desde que tenha consolidado um bom conhecimento em orientação a objetos, para entender justamente muito uso de herança que a gente faz, a criação dessas características mais gerais da programação orientada a objeto. Eu gostaria de saber quais são as vantagens e desvantagens de desenvolver com Flutter e não com Java, porque Java é muito usada também, né? Ótima pergunta. Existe duas características nesse tipo de desenvolvimento. Por exemplo, um é o desenvolvimento cross-plataforma, que você desenvolve em um código só, num único código de base, e gera código para as duas plataformas, Android e iOS, tá? E existe o desenvolvimento nativo. O Java para Android é justamente para o desenvolvimento nativo para Android, tá? Então, que hoje foi substituído, não vou dizer substituído, porque muita gente então usa Java para Android. Mas a linguagem oficial hoje para o desenvolvimento nativo para Android é o Kotlin, né? Aí o que acontece? Qual é a vantagem, né, João? Seguindo a tua pergunta aí, qual é a vantagem de desenvolver com Flutter? É que desenvolvendo com Flutter você consegue, a partir daquele único código de base, gerar código tanto para Android quanto para iOS. Então você cria o aplicativo para as duas plataformas. Entendi, professor. Perfeito, perfeito. Gostaria de saber também como se organiza a sua disciplina, se é em tópicos ou algo assim. Uhum. Isso. Eu costumo organizar a disciplina no meu plano de curso, justamente abordando tópicos que estão referentes aos aplicativos que a gente vai desenvolver. Então, por exemplo, uso de recurso dispositivo, câmera, uso de programação de interface. Então, cada isso aborda um tópico e aborda o aplicativo que vai ter, né, que vai ser desenvolvido. Eu também tenho um costume de codificar com os alunos e, na sequência, eu deixo sempre uma tarefa ali para que os alunos sofistiquem a interface que a gente criou juntos ou vão um passo além ali do que a gente criou, tá? Uma das coisas que também eu tenho o hábito de fazer bastante. Falando sobre isso também, os aplicativos que os alunos desenvolvem, eles podem usar como base para outros? Pode. Esse é o intuito. Porque, no fim das contas, o que a gente cria ali, por exemplo, a gente trabalha banco de dados, né? Eu vou programar ali uma camada de acesso a dados, com a série de consultas ali. Então, o aluno pode usar essa mesma estratégia para criar o seu aplicativo, né? Ou seja, ir para outra área de desenvolvimento de aplicativos, no sentido de que, sei lá, o aplicativo que eu mostrei foi um to-do list. Mas aí o aluno pode usar esse conhecimento de banco de dados lá no Flutter para desenvolver um outro aplicativo em qualquer área, tá? Muito bacana. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A gente sabe que no processo de desenvolvimento, tanto o web e o mobile, né, que é o móvel, a gente tem uma subdivisão dentro da área, né? A gente tem um pessoal que trabalha com o back-end, né, com a parte de banco de dados, e a gente tem um pessoal que trabalha com a parte do front-end, que é a parte de design, parte de layout, né, prototipação. E daí eu fiquei com uma dúvida para saber, né, uma curiosidade, na verdade, para saber quais são as ferramentas de design que o senhor utiliza na disciplina, tipo Figma. Maravilha. A gente usa o Figma, né? Eu Uhum. até aconselho a utilização do Figma.
porque é uma ferramenta bem simples. Inclusive o Figma tem existem outras ferramentas que usam design do Figma para gerar automaticamente código com Flutter, né? Então muitas vezes os alunos já tendo essa visão facilita bastante, até porque o primeiro processo, a primeira fase do processo de desenvolvimento de aplicativos móveis é de fato uma prototipação, é de fato criar ali o design de como a aplicação tem que funcionar para em seguida partir para a parte de codificação. Tá? Tá bom, muito legal. Eu gostaria de perguntar qual é a relação da disciplina com inteligência artificial, se o senhor aborda ou algo assim. Bom, hoje eu acabo não abordando muito o contexto de inteligência artificial, porque não é muito um cenário, apesar de a gente ter esse tipo de recurso, né, nos aplicativos, mas hoje digamos assim, o core da IA, né, em cima dos modelos que são implementados, não ficam no aplicativo, ficam geralmente em alguma aplicação que está na nuvem e a gente está consumindo ali através de uma API. Exato. Tá? Essa é a forma porque, primeiro, você tem restrições apesar das máquinas, né, dos smartphones terem bastante recurso, você não vai treinar um modelo dentro do smartphone, né? Você vai treinar um modelo em outro canto e aí você vai usar esse modelo, disponibilizar esse modelo implementado em alguma API, tá? É o caso mais comum. Certinho? Qual a forma de avaliação da sua disciplina? Ah, ótimo. Bom, eu venho sempre me desafiando no contexto das avaliações, né? No sentido de que antigamente eu fazia uma prova mais introdutória, seguida de um projeto. Hoje eu já trabalho em cima de um projeto em todas as unidades, mas esse projeto ele é um projeto que é baseado em sprints. Então, existem algumas entregas estabelecidas durante a disciplina que os alunos têm que apresentar, baseado em sprints, metodologia ágil. Eu faço alguns acompanhamentos desses projetos durante a própria disciplina. E sempre tem a questão da complexidade, né, do tema que está sendo abordado. Geralmente também eu premio o melhor aplicativo. Eu já tive experiências bem exitosas de alunos que usaram aquele aplicativo para um TCC, teve outros que foram evoluídos e foram para as lojas. Então tem muita coisa legal que sai dessa disciplina, mas depende muito do interesse do próprio aluno, né, em tentar ir além, ou seja, buscar alguma coisa comercial. E isso depende muito do sentimento de cada um, de ser mais empreendedor, né, que gosta mais daquela linha, tá? Mas tem muitas experiências exitosas dessa disciplina como um todo. Quais são as ferramentas e os frameworks mais utilizados no desenvolvimento de sistemas para dispositivos móveis? E aí você tem vários, por exemplo, Jonathan, como você pode trabalhar com React Native, você pode trabalhar com Flutter, você pode trabalhar com desenvolvimento nativo, tá? Do desenvolvimento cross-plataforma, mais indicado é tanto o Flutter quanto o React, né? São bons frameworks aí, SDKs que vão ajudando nesse desenvolvimento. E se você for desenvolver para o nativo em si, aí você vai ter que partir para algo como Kotlin, se você estiver desenvolvendo para Android, ou Swift, se você estiver desenvolvendo para iOS, tá? Mas existe sempre essa questão. O React Native às vezes traz uma aderência mais rápida porque ele usa ali JavaScript, né? Então quem já conhece JavaScript tem uma facilidade a mais. Mas o Flutter ele acaba sendo, no meu ponto de vista, um pouco mais organizado, com APIs oficiais, inclusive libs oficiais do próprio Flutter Dev. Então, assim, traz uma robustez. Quem está por trás do Flutter hoje, por exemplo, é o Google, né? Então, todo o Google I/O a gente tem ali um momento onde tem uma seção só do Flutter, então ele tem um crescimento muito grande, tá? Então, por exemplo, nesses frameworks aí que você lida, eu aconselho aí você já dá uma olhadinha no Flutter, ver como é que ele funciona, é bem tranquilo, tá? No desenvolvimento de apps, eu já ouvi falar no Android Studio. O que o senhor me diz? Na verdade, o Android Studio ele é uma IDE, é um ambiente integrado de desenvolvimento. E aí o objetivo dele ali é auxiliar o processo de desenvolvimento, como o Eclipse também, né, como outras ferramentas. É um Visual Studio, IntelliJ, não voltados para computação móvel propriamente, mas aí de fato o Android Studio é uma IDE que vai possibilitar esse desenvolvimento.
Você pode usar o Android Studio com plugins, inclusive com o Flutter, né? Ou você pode desenvolver Android nativo com o Android Studio, tá? É a ferramenta oficial para desenvolvimento do nativo, né? Ou seja, para o Google, tá? Sobre as questões de segurança dos dados dos usuários, dos aplicativos, como que é lidado com isso? Ótima pergunta. Dos aplicativos que eu trabalho sob o ponto de vista de projetos de PDI, pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente tem muitas vezes um apoio do jurídico quando eles fazem os termos de aceite do uso do aplicativo, né? E aí, da nossa parte, em termos de segurança, a gente sempre criptografa ali os dados sensíveis, traz aquela visão ocultada daquele dado sensível para garantir os atendimentos LGPD. Mas a gente tem sempre o apoio do jurídico para a criação dos termos de aceite. Tá, muito bacana. E daí o senhor apresentou, né, os principais dispositivos móveis que a gente costuma trabalhar na disciplina, né, que foi o iOS e o Android. E daí já partindo para a parte de perguntas frequentes que a gente separou aqui, né, perguntas frequentes sobre a disciplina, eu gostaria de saber como é que funciona o passo a passo do processo de desenvolvimento de um aplicativo. E nesse contexto do processo, né, eu gostaria que o senhor relatasse para a gente, assim, qual é a maior dificuldade que o senhor tem notado que os alunos que estudam essa matéria, eles enfrentam, sabe? Tipo assim, quais as Perfeito. barreiras que a gente enfrenta na matéria? Maravilha, Vitor. Sobre o passo a passo do desenvolvimento, no processo de desenvolvimento desse aplicativo móvel, a gente tem uma primeira fase, que é uma fase de prototipação. A gente tem ferramentas como Figma, depois que a gente já identifica, claro, o que vai ter que ser desenvolvido. Numa segunda fase, a gente tem um processo de codificação para o atendimento a esse protótipo, né? Já com os requisitos que tem que ter no aplicativo. E aí também nesse passo é onde a gente constrói, por exemplo, as APIs que são necessárias se precisar de um consumo, que é o que na realidade acontece, de alguma informação que fique na nuvem. E aí, final, a gente tem um processo de teste e validação, com inclusive validação de usabilidade também, por usuários finais, né? Claro que na disciplina a gente fica com um tempo mais arrochado para todo esse processo, então a gente chega ali no desenvolvimento, codificação, né, a apresentação em si do aplicativo, e onde a gente finaliza a disciplina geralmente. Sobre o processo de dificuldade, o que a gente percebe também nessa disciplina é que muita da dificuldade é referente à questão de ambiente de desenvolvimento, né? Geralmente a computação móvel demanda um computador com bom recurso, né, com memória, boa capacidade de memória, armazenamento e processamento, então muitas vezes a gente se depara com a dificuldade do ambiente. Às vezes o pessoal vem com computador 4 GB de RAM, e aí já é uma coisa que você já tem um pouco mais de dificuldade, tá? Tá, então aproveitando. Ah, pode ir. Então, aproveitando que o senhor falou desse empecilho, né, que a gente acaba encontrando com os nossos próprios computadores, aí uma pergunta de aluno mesmo, né, que está entrando no curso, para saber se o próprio IMD ele possui uma estrutura e a gente, quanto aluno, por exemplo, se não tiver um computador próprio, se a gente consegue se dar bem nessa matéria utilizando, por exemplo, os computadores do Laboratório, né? local, né? É uma coisa, eu até também sou diretor de TI do Instituto. Uhum. A infraestrutura a gente está sempre tentando melhorar. Os computadores que ficam nas salas, né, que envolvem disciplinas de programação mais avançada, como dispositivos móveis, aí de fato são computadores melhores, tá? Já com 16 GB de RAM, já tem uma estrutura melhor que dá assim para vocês programarem lá de boa, tá? Tá bom. Ah, então muito legal. Beleza? Eu gostaria de saber as principais tendências de mercado mais recentes para os aplicativos, né, móveis. Uhum. Hoje a gente tem algumas frentes importantes aí para, né, da fatia de mercados da computação móvel. A gente tem muitos aplicativos que são versões que as empresas elas pedem para implementar para que você possa ter uma nova visão daquela ferramenta. Por exemplo, você tem um sistema web e a empresa vai criar um aplicativo móvel para facilitar aquelas interações com os usuários.
Você tem uma linha de jogos, que é uma linha que é sempre bem quente, bastante demandada também. Bom, e aí tem inúmeras linhas aí. Sobre o mercado também de atuação, não o mercado de vendas assim, dos aplicativos ou projetos, a gente tem aí que a computação móvel ela é muito quente também na prospecção de profissionais. Tá? Inclusive Flutter também é bem demandado pelo mercado. Por exemplo, o Nubank é feito em Flutter. Eu gostaria de saber como é que funciona a compatibilidade, né, quando você faz um aplicativo para determinado versão de Android ou versão de iOS. Isso quando você inicia, Jonathan, o desenvolvimento, você verifica ali o grau de compatibilidade do teu aplicativo. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente já faz por padrão. Então ali depende das API da lib, né, que você vai utilizar ali para o Android ou o iOS, ele já tem compatibilidades de versão que você define quando você está criando seu dispositivo. Então, desculpa, sua aplicação. Você coloca lá, sei lá, compatível do Android 9 até o Android 13. E aí você já define isso quando está criando seu projeto. Tá? Eu também mostro como é que a gente faz isso durante a disciplina. Como é também as estratégias de otimização, né, seja para jogo ou principalmente no caso para jogos, né, para ter um melhor desempenho possível. Depende muito do jogo. Por exemplo, João, se você trabalha muito com engine assim, gráfica, né, com jogos 3D, assim, com a visão mais 3D, certamente eles usam mais recurso computacional porque usa a parte gráfica do teu processador, do dispositivo, né? Então essa é uma necessidade aí que vem muito mais da engine do que do aplicativo que você está utilizando. Tá? Mas é notório que hoje os aplicativos, considerando a gama de smartphones que a gente tem, vai ter muito aplicativo muito jogo que vai funcionar em vários smartphones diferentes sem nenhum problema, até porque a gama é muito grande, tá? O senhor tem alguma dica de como você pode otimizar melhor o seu aplicativo? Sim, sempre verificar, por exemplo, o Flutter ou qualquer uma dessas plataformas tem um DevTools que ele mostra o consumo de memória no dispositivo enquanto a aplicação está sendo executada. Então, se você percebe que o seu aplicativo está executando e consumindo muita memória, quando ele estiver concorrendo com outras aplicações do sistema operacional, ele vai ficar mais lento ainda, né? Então é sempre programar também observando esse consumo de memória. Geralmente nos meus aplicativos nos meus projetos eu tenho uma equipe de qualidade que verifica também, por exemplo, o consumo de memória dos aplicativos que estão sendo desenvolvidos. Tá? Quais são os padrões de design para interfaces de usuários em aplicativos móveis? Geralmente eu aconselho muito a olhar as premissas do Material Design, que é que ele prevê, mas assim, o Material Design ele acaba meio que padronizando como as aplicações têm que ser em termos de organização. Por isso, quando você pega um aplicativo hoje, eles têm uma certa unicidade, né? Um layout meio que próximo, né? Mas é muito design ali de pegar e entender, tá? Criar aquilo ali é um trabalho muito mais de design do que de codificação em si, ou seja, de desenvolvimento de software, tá? Existe algum desafio em relação à conexão dos aplicativos móveis na internet das coisas? E se tem, quais são? Com certeza. Porque apesar desse tipo de dispositivo ele ter boa capacidade de memória, processamento e armazenamento, a gente tem uma tela menor, né? Então a gente precisa trabalhar muito a questão da usabilidade, por exemplo. É uma das coisas que a gente sempre tem interoperabilidade. Por exemplo, quando a gente tem uma tela menor, é diferente da gente estar no monitor com um teclado físico, né? A gente está no teclado touch, a gente tem uma tela menor. A gente tem ali uma intermitência, muitas vezes, que é diferente de você estar com o seu computador na internet direto, no Wi-Fi, às vezes tem uma intermitência de conectividade porque você está em mobilidade, né? Então, em algum momento, pode ser que você perca a sua conexão ali. Então, você deixa de interoperar com a aplicação. Então, são coisas que a gente tem que observar muito na hora da definição dos requisitos da aplicação,
para que eles sejam atendidos e sua aplicação fique robusta. Tá? Mas está bem mais desafio de interoperabilidade, de própria questão da segurança também, questão de desempenho, né? Questão de usabilidade, são desafios que são inerentes da computação móvel. Certinho? É isso. Ah, tá bom. Você estava falando aí, né, abrangendo o assunto sobre a internet das coisas, e daí me surgiu uma dúvida para perguntar, né, como ocorre a integração com recursos específicos dos dispositivos móveis, como GPS, câmera, sensor de movimento. Se a gente consegue, né, com esses aplicativos, trabalhar com esses recursos. Isso. Isso é uma ótima pergunta, Vitor. Na verdade, existem libs específicas que já possibilitam esse acesso. Hoje, o que é que acontece? Essas libs, elas são como se fosse... existem alguns métodos onde eu chamo lá, por exemplo, chamar a câmera. Então, ele vai e abre lá a câmera para mim. Eu tiro a foto e capturo o retorno da foto. Então, as bibliotecas já abstraem esse acesso direto ao hardware do dispositivo, né? Então, isso também já é promovido pela plataforma. Então, o Android ali, ele tem uma camada que abstrai essa comunicação direta, e as bibliotecas que a gente trabalha dentro da aplicação, elas chamam métodos dessa camada, que abstrai o acesso direto ao hardware, tá? Então tudo é muito mais facilitado através dos SDKs. Okay? Entendo. Passando para nossas últimas perguntas, eu gostaria de perguntar como funciona a monetização dos aplicativos e quais não são os principais modelos de negócios. Boa. Tem um modelo de negócio baseado em ads, né, que são propagandas. Muitos aplicativos ali não pagam uma taxa, que são chatos. Então, vocês ficam vendo ali, aquilo ali você está monetizando o desenvolvedor. Tem um modelo chamado freemium, né, ou seja, que você tem algumas coisas gratuitas, mas se você quiser mais recursos, você paga. Vai ter aqueles recursos adicionais. Tem um modelo também que é baseado na compra mesmo do aplicativo, então você já compra o aplicativo e já tem um acesso a ele diretamente, sem nenhum problema. E tem um modelo mensal, onde as pessoas, elas funcionam como um software as a service. Então, teu aplicativo, ele fica ali, você paga aquela assinatura e ele vai mostrando, vai possibilitando esse uso de acordo com os pagamentos, tá? Então, são vários modelos, assim, entre qual o melhor, na realidade, depende muito do teu contexto, dos usuários, quem você quer até atacar, né? E exige uma espécie de pesquisa de mercado para que você possa entender aí o cenário do teu público. Gostaria de saber se existem boas práticas para testar e depurar os aplicativos móveis. Sim, começando no processo de codificação com os testes unitários, testes de performance, testes funcionais, testes automatizados, são técnicas muito importantes aí que tem que ser observadas no desenvolvimento de aplicativos móveis. E agora, a integração, quais são as possibilidades de integração de aplicativos móveis com tecnologias emergentes, como realidade aumentada e até inteligência artificial, como foi falado anteriormente? Com certeza, Jonathan. Inclusive, é uma das coisas que esses aplicativos modernos sempre trabalham, por exemplo, principalmente realidade aumentada, né? Quem já jogou aqui Pokémon Go sabe que ele interage ali com o ambiente, né, através de realidade aumentada. E várias outras aplicações, a gente consegue através desses usos dos recursos, possibilitar muita coisa interessante e que se comunique, por exemplo, com tecnologias de IoT, que fazem sensoriamento, algum tipo de atuação, tá? É possível sim. Uma das coisas que é muito interessante também de ser utilizado, porque você está com uma aplicação ali na borda que ajuda muito, né? Quais são as principais considerações de acessibilidade a serem levadas em conta no desenvolvimento de aplicativos móveis? É importante. Essa questão da acessibilidade é algo que sempre tem que ser observada nos aplicativos também, né? Existe uma série de outros aplicativos que facilitam o processo de leitura. As próprias plataformas já fornecem muita coisa de acessibilidade, como, por exemplo, as lupas, né, para aumentar a questão da leitura da tela. Então, isso já está muito bem provido também pela plataforma, que facilita já esse uso da acessibilidade. Tanto o Android quanto o iOS tem uma série de recursos que auxiliam nisso. Tá? E como o senhor trabalha com
essa Ah, questão de acessibilidade nos é, aplicativos? geralmente eu coloco sempre alguma coisa relacionada a isso, mas como um heads up, assim, uma atenção para que os desenvolvedores não esqueçam disso, né? Dessa necessidade da gente garantir também a acessibilidade e conhecer um pouco da plataforma, né? E daí, concluindo, eu gostaria de perguntar para o senhor é, qual o principal conselho que o senhor daria para o aluno que ele quer ter um bom desempenho nessa matéria? O conselho é estudar bastante. Tá certo. Codificar, né? Ou seja, vamos codificar. Não deixar só aquele momento da aula comigo lá para codificar, é tentar sempre ir além, praticar bastante. Programação também é prática, né? É você quebrar a cabeça ali, você construir as sinapses importantes ali para uma evolução em termos do conteúdo, do conhecimento. Então, é praticar. É ver o Verdade. que eu abordo lá e não se limitar ao que eu abordo lá. É chegar e dizer assim, professor, o senhor botou essa interface aqui, eu fiz essa outra interface, codifiquei, e assim seguir os desafios que eu vou colocando também na disciplina. Tá? Mas só para vocês terem ideia, que hoje nos meus projetos, boa parte dos projetos eu desenvolvo com Flutter. Já teve muito aluno da disciplina que já saiu da disciplina para uma bolsa de projeto, então, os que têm dedicação e que eu vejo que se esforçam bastante acabam trabalhando comigo em projetos. Certinho? Muito bacana. Por fim, gostaria de agradecer sua disponibilidade, professor. Por nada, eu que agradeço o convite e qualquer coisa estou à disposição, tá? Um Tá abraço para certo, um abraço, vocês. tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, professor. Muito obrigado. Por nada, tchau, tchau.